Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos a um tema muito interessante, exposto pela arqueologia, que fala acerca de um rei de Israel, o rei Jeroboão, filho de Joás, que reinou 41 anos. Nós sabemos muito bem, pela arqueologia e pela historiografia de Israel, que o reino do norte sempre foi mais próspero que o reino do sul, que os reis do norte sempre foram mais poderosos que os reis do sul, e que Davi, Salomão são personagens lendários. E muito do que se diz que foi Salomão que construiu, na verdade, foi a dinastia dos Anridas e outros reis do norte. O reino poderoso e abençoado sempre foi o reino do norte. E é curioso que há um relato no segundo livro dos Reis, capítulo 14, que vai falar da prosperidade de Jeroboão, só que ao invés de falar a verdade, que ele foi um rei que expandiu, recuperou territórios, que foi um habilidoso político, que soube como se portar no momento da ascensão de um determinado império, não. A Bíblia descredibiliza este rei e o seu longo reinado. Porque diz assim, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 14, verso 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Também este, restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície. Então ele fez uma grande coisa, mas foi conforme, diz aqui, conforme a palavra do Senhor Deus, o qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Então não foi porque ele era um rei habilidoso, um militar, não, foi porque houve uma palavra. A arqueologia diz isso, nós vamos ver. A ciência fala que é um fato milagroso tudo que aconteceu? Bom, temos isso na arqueologia. Diz assim, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem servo, nem quem ajudasse Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu. Porém, os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ou seja, Deus usou este rei mau durante 41 anos, porque até então ele tinha um pacto, uma aliança, uma promessa. Nós sabemos que isso é uma narrativa, isso é uma construção. O livro dos Reis, ele foi desenvolvido com o intuito de privilegiar narrativas acerca dos reis do sul e sempre colocar os reis do norte como maus e por aí vai.
quando os reis do norte serviam ao tetragrama. A dinastia Onrida, Acabe, tem a inscrição de Samaria, não dá para negar isso. Então, é curioso, os reis estrangeiros reconheciam que a divindade do reino do norte era Yud-Re, Vav-Re, quando nem davam importância para o sul. Esta é a verdade histórica e arqueológica. O poder, a glória, a dominação, a inteligência, a força econômica, a pujança militar estava no norte e não no sul. O sul não era nada. Verdade é essa. Então vamos aqui ao livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, Recompensas da Nova Ordem Mundial, trecho do livro A Bíblia Desenterrada. A nova fase de prosperidade que começou por volta de 800 antes da Era Comum, antes de Cristo, aparentemente foi lembrada por muito tempo como a Idade de Ouro pelo Reino do Norte, inclusive na memória do povo de Judá. O autor bíblico dos livros dos reis foi forçado a encontrar uma explicação para essa boa sorte, de resto desconcertante, desfrutada pelos habitantes pecadores do norte, que é assim que a narrativa bíblica coloca. Eles eram pecadores. Ele explicou a virada dos eventos pela súbita compaixão do Deus de Israel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versos 26 e 27. Mas conseguimos ver agora que uma razão mais provável foi a agressão assíria a Damasco e a ávida participação de Israel na economia em crescimento do mundo assírio. E é curioso, né, que reis do norte vão ser condenados pela narrativa bíblica de fazer comércio com estrangeiros, inclusive assírios. Mas nesse capítulo é colocado que a graça e a misericórdia de Deus para com Israel se deu e por isso Israel prosperou durante o reinado de Jeroboão. Mas o que nós temos de evidências históricas é que essa prosperidade foi por causa da Assíria. Pode ou não pode fazer comércio com a Assíria? Em Dan, a estela da vitória de Hazael aparentemente foi despedaçada e os fragmentos usados em construção posterior, onde seriam encontrados por arqueólogos cerca de 2.800 anos depois. Quando construtores israelitas estabeleceram uma nova cidade ali, em Betsaida, a estela com a divindade em estilo arameu foi, da mesma forma, intencionalmente erguida e posta de cabeça para baixo. E em torno da mesma época, Azor foi tomada, destruída e reconstruída. Pode não ser coincidência completa que inscrições em hebraico apareçam em Azor pela primeira vez nessa fase de construção. Então a arqueologia consegue remontar um cenário. Conseguimos observar uma possível sequência de acontecimentos que vamos confirmar adiante. A melhor maneira de demonstrar a força da economia israelita durante o reinado de Jeroboão II é com base nos desenvolvimentos de Israel na agricultura e seu impressionante crescimento populacional. Durante milênios, as terras altas em torno de Samaria constituíram a melhor região do país para o cultivo de vinhedos e olivais. Intensas explorações arqueológicas das regiões montanhosas ao sul de Samaria trouxeram evidência de uma expansão sem precedentes da produção de azeite de oliva na Idade do Ferro, ou seja, há evidências de que o crescimento, a prosperidade, tem uma raiz meramente econômica. Terras férteis, aumento da produção, aumento demográfico, e não um estalar sobrenatural.
No século VIII, vemos pela primeira vez assentamentos construídos em espigões rochosos, no centro das melhores regiões de cultivo de pomares, cujos habitantes aparentemente se especializaram nesse ramo da agricultura. Então vamos lá, cavou-se o local, aqui temos aqui um centro específico, uma região específica, aonde vimos assentamentos e pela a questão da análise agrária, demográfica, agrícola, percebemos que houve uma grande atividade de agricultura aqui e de que a população que aqui viveu era especializada nesta agricultura. Baterias de prensas de olivais e outras instalações de processamento foram esculpidas na base rochosa em torno desses povoados. Então evidências mostram que prensas de olivais estavam ali esculpidas nas rochas. O nome disso é evidência, tá bom? Não é nada um estalar de dedos sobrenatural. Vemos uma população que trabalhou, que se especializou, que expandiu um modelo econômico e por isso veio a prosperidade. Até porque o rei, o que ele fazia naquela época era prover segurança ao território. E essa segurança, em troca, vinham os tributos, os impostos. Era assim que funcionava. Não é um milagre, é um sistema econômico. Vamos dar continuidade então. Algumas das quais podem ter sido propriedades reais, ou seja, segundo a análise, estas propriedades, estas localidades, em que prensas esculpidas em rochas, em bases rochosas, foram encontradas, pela análise das equipes arqueológicas, pareciam que eram terras do rei, terras reais. Pelo menos construídas especificamente para esse fim, ou seja, ainda tinham essa finalidade, produção agrícola. Não faltavam mercados potenciais, ou seja, tinha potencial de produção e tinha potencial de escoamento, para quem levar, para onde levar, para quem vender. O azeite de oliva das terras altas de Israel podia ter sido lucrativamente exportado para a Síria e embarcado para o Egito, visto que tanto o Egito quanto a Síria careciam de regiões próprias para o cultivo de oliveiras, ou seja, não havia um solo, um terreno adequado para uma produção de larga escala da questão do azeite, da questão da produção do cultivo de oliveiras. E ali, nas regiões férteis ao entorno de Samaria, haviam estas terras, havia essa possibilidade, e essa possibilidade foi colocada em prática. De fato, os famosos óstracos de Samaria, uma coletânea de 63 cascos de cerâmica com inscrições à tinta em hebraico e plausivelmente datados no tempo de Jeroboão II, registram carregamentos de azeite e vinho vindos de povoados distantes para a capital Samaria. Ou seja, há um registro arqueológico em vasos de cerâmica que contém inscrições que falam do percurso de uma rota comercial ou de rotas comerciais, em que produtos, azeite e vinho, vinham de outros povoados até a capital Samaria. O nome disso é registro. Isso é um registro arqueológico e também podemos dizer um registro histórico, é uma inscrição, uma anotação. Então vamos continuar. Nesse meio tempo, a referida Interlândia agrícola tinha se tornado mais populosa do que em qualquer outra época antes, atada à economia mundial e sem enfrentar uma ameaça militar significativa. A população do Reino do Norte cresceu drasticamente, ou seja, Israel estava totalmente imersa no comércio internacional. Era simples assim, totalmente imerso. Então a prosperidade veio da máquina econômica, comercial, da máquina agrícola. As explorações em grande escala empreendidas nas últimas décadas lançaram luz sobre o drástico crescimento demográfico ocorrido entre os séculos 10 e 8 antes da Era Comum.
No fim do século VIII, o Reino do Norte, tanto as terras altas de Samaria quanto os vales do norte, era a região mais densamente povoada de todo o Levante. Mais densamente povoada de todo o Levante. Ou seja, parafraseando, vamos lá trabalhar, vamos produzir. Lá tem trabalho, lá tem comida. Lá a gente consegue fazer a vida acontecer. Então, o rei, inteligentemente, investiu em comércio. Embora os números sejam reconhecidamente esquemáticos, eles fornecem uma estimativa geral de que no século VIII, a população do Reino do Norte, incluindo seu território na Transjordânia, contava com aproximadamente 350 mil pessoas. Olha só. Usando o mesmo procedimento, especialistas estimam que na Idade do Bronze, a população do território inteiro da Palestina Ocidental não chegava a 250 mil pessoas. Ou seja, o Reino do Norte exerceu uma atividade econômica significativa do ponto de vista demográfico. O crescimento demográfico, e particularmente drástico, preste atenção nisso, se considerarmos que a população das terras altas na Idade do Ferro inicial dificilmente contava com mais de 45 mil pessoas. Entendeu? É um boom de crescimento. É um boom, é como se tivesse dado um boom, explodiu. Mesmo no século VIII, a população do Reino de Judá não contou com mais de 100 mil pessoas, espalhadinhos. A população dos estados transjordâneos de Amon e Moabe, juntos, dificilmente chegou a 1/3 da população do norte de Israel. Calma aí, tem alguma coisa errada. Eu sou 3 vezes maior que você, eu estou no comércio internacional, o meu rei reina 41 anos, e é um pecador, segundo a sua narrativa, tá tudo errado na minha vida e eu estou dando mais certo que você, e você é o fiel? Tem alguma coisa errada nessa narrativa. Alguma coisa não está batendo. Esses números comparativos explicam o poder militar e a força econômica do Reino do Norte. Os construtores de bigas, os caras eram demais, e as bigas dos carros de guerra eram a coroa, né, dos exércitos daquela época. Eles também apontam para os recursos humanos de Israel, que possibilitaram tanto um incremento militar quanto impressionantes atividades de construção. Os grandes construtores estavam no norte. Eu quero fazer um vídeo só sobre as construções do Reino do Norte. Os grandes palácios de Samaria escavados, encontrados. Ao contrário, de Salomão não se encontrou nada. Vamos continuar. Parece que Joás, ou mais provavelmente Jeroboão II, empreendeu importantes operações de construção, não só em Meguido, incluído o grande sistema de abastecimento de água e os 2 enormes conjuntos de estábulos, mas também na reconstrução de Azor, com um baluarte nos territórios retomados dos arameus e na reconstrução da cidade de Gazer, um posto avançado estratégico do Reino do Norte nas fronteiras com Judá e a Filisteia. Uma nova muralha maciça e o portão de Gazer devem datar dessa época. A grandiosidade do Reino do Norte renascido decorre claramente das evidências e não das narrativas. Agora eu estou falando, não das narrativas, das evidências. Foi o trabalho, foi a inteligência econômica. É significativo que Jeroboão II tenha sido o mais antigo monarca israelita de quem temos um selo oficial. Esse artefato, excepcionalmente grande e belo, foi encontrado no início do século XX em Meguido. Ele mostra um poderoso leão rugindo e uma inscrição hebraica com o seguinte teor: pertence a Sema, servo. Isso quer dizer, ele é um alto oficial de Jeroboão. O desenho do leão no selo é típico do século VIII, antes da Era Comum, antes de Cristo, não podendo, portanto, ser atribuído ao Jeroboão mais antigo, que fundara o Reino do Norte quase 2 séculos antes. Pelos padrões de sua prosperidade, pelas conexões internacionais e pelos projetos expansivos de construção, o reino de Jeroboão II deve ter permanecido vivo na memória tanto de israelitas quanto de judaítas.
como modelo de monarquia gloriosa. Exatamente. Lembremos a famosa passagem do primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 15, que descreve as atividades de construção de Salomão em Azor, Meguido e Gaza. E não foi Salomão. É possível que o autor judaíta de uma época posterior ao compor sua história, quase 100 anos depois, tenha atribuído romântica e patrioticamente as ruínas das grandes estruturas construídas por Jeroboão à Idade de Ouro a Salomão? Provavelmente sim, com certeza absoluta. Não só de Jeroboão II, mas muitas coisas que a dinastia de Onri fez, o pai de Acabe, e Acabe fez, foram projetadas na narrativa judaíta, né? Então não é um milagre sobrenatural, não é nada atrelado a uma, entre aspas, misericórdia. Não que Deus não tenha misericórdia de alguém ou de um povo, mas o que nós vemos aqui é um relato, uma narrativa, uma construção, que na verdade, o que de fato aconteceu foi que o rei trabalhou, botou a mão na massa, quis fazer o seu povo prosperar, investiu na economia agrícola, investiu no comércio internacional. Foi isso que fez Israel se destacar como uma verdadeira era de ouro. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.